Olá a todos, meu nome é Herbert, eu sou um cristão, tenho 19 anos e eu gostaria, com esse áudio aqui, de levar uma mensagem para todos aqueles que me ouvem. Eu gostaria de usar, na verdade, a plataforma do YouTube para poder começar a passar algumas mensagens bíblicas, porque eu tenho lido a Bíblia e tenho percebido que a mensagem que contém nela deve ser proclamada. Então, com esse primeiro vídeo, eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre o seguinte tema: a busca do homem pela felicidade. Bom, lá no século IV, Agostinho de Hipona, que foi um grande teólogo da igreja, ele afirmou que todo homem, sem exceção, busca a felicidade na sua vida. E eu tenho tendências a dizer de que de fato ele estava certo, e acho que com certeza todos vocês que me ouvem vão perceber isso. Todo ser humano busca a felicidade. A gente vê ao longo da história pessoas buscando a felicidade no dinheiro, no sexo, nas drogas, na falta de compromisso, como viver sem regras, viver sem disciplina, viver à vontade, né? O famoso não se preocupe, Hakuna Matata, como Timão e Pumba do Rei Leão pregavam. E aí a gente vê que o interessante disso é que mesmo as pessoas buscando a felicidade em todas essas fontes, nunca houve alguém que de fato encontrou a verdadeira felicidade. Nem o mais rico, nem o mais alucinado com as drogas, nem o que teve mais mulheres, nem o mais desapegado aos bens e às pessoas, ninguém nunca conseguiu chegar à resposta de como obter a verdadeira felicidade, a verdadeira completude emocional, que é o estado que a gente usa para definir a felicidade. E os iluministas, eles apontaram um caminho, eles disseram que através da iluminação do conhecimento, a sociedade então chegaria à felicidade. Mas a gente também pode ver que eles erraram, e erraram feio, porque hoje a gente tem a sociedade mais desenvolvida intelectualmente e cientificamente, e também é a sociedade mais depressiva e infeliz. E assim, como eu disse, né, eu gostaria de levar uma luz da Bíblia para a sua vida, para você que me ouve, através dessa reflexão. E a minha tese, baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus, é a seguinte: o ser humano nunca vai encontrar a felicidade nessa vida. Porém, existe um caminho para ela nessa vida. E o argumento que eu uso para sustentar a minha tese está na cosmovisão cristã sobre o mundo. Ou seja, está na história bíblica sobre o mundo que a Bíblia passa para a gente. E a história é o seguinte: não sei se vocês já leram a Bíblia, mas acredito que é minimamente do conhecimento popular que a Bíblia conta a história de que Deus criou o mundo e botou o homem lá no Jardim do Éden, e o homem caiu, o homem pecou, caiu, e aí a gente tem então uma quebra de narrativa. A gente tem algo que era para ser, mas não foi. Éramos para ser felizes na comunhão perfeita e infinita com Deus lá no Jardim do Éden, mas o homem, pelo pecado, ele estragou tudo. E esse era o propósito da humanidade a princípio. Era esse o meio pelo qual nós iríamos encontrar a felicidade. E com o pecado entrando no mundo, essa nossa comunhão com Deus foi perdida, foi manchada. Então a história entra no seu ponto mais profundo e depressivo. O pecado traz inimizade com Deus e torna impossível o homem voltar para o paraíso. Porque agora que nós somos pecadores, como de fato somos hoje, e Deus sendo perfeito e bom, é impossível que a nossa maldade compactue com a bondade dele. Ou seja, por isso, esse é o motivo pelo qual nós somos constantemente infelizes, porque nunca vamos estar ligados, quando estamos no pecado, nunca vamos estar ligados à fonte do bem, à fonte da bondade e da alegria, que é Deus. Porém, a boa notícia
é que existe uma redenção. A Bíblia traz essa redenção, que é Jesus Cristo. O Filho de Deus foi enviado para o mundo para morrer e na sua morte trazer vida. Cristo é o caminho para o retorno ao nosso propósito primordial. Qual era o nosso propósito primordial? Era viver em comunhão com Deus, recebendo alegria por isso, sendo felizes e proporcionando glória para Ele, porque foi para isso que nós fomos criados. Então, através da morte de Cristo e da fé nessa morte e ressurreição, nós obtemos então a verdadeira felicidade, nós obtemos a verdadeira vida. Só que você ainda pode ter uma dúvida, né? A dúvida de que os cristãos não parecem pessoas realmente felizes e realizadas, talvez você diga. E eu digo, de fato, não são. Não nesse mundo. Porque o plano de Deus é que nós obtenhamos comunhão perfeita e infinita com Ele apenas nos céus, apenas após a morte. E se nós obtermos a verdadeira felicidade nos céus, o que devemos fazer então nessa vida? É a pergunta que fica no ar. Então, nós devemos lutar contra aquilo que nos impede de ser felizes, de chegarmos à verdadeira comunhão com Deus, ou seja, o pecado. E é lutando contra o pecado que nós vamos ser realmente felizes. É seguindo o manual da máquina humana que chegaremos mais perto do estado perfeito que só será alcançado no céu. Então, nós devemos olhar para a Bíblia porque ela foi escrita pelo Criador. Veja, você não mexe no iPhone com o manual da Samsung, e nem o contrário. Então, o ser humano só vai viver bem e vai viver feliz se ele seguir o manual correto, certo? E o problema do pecado que está enraizado dentro de nós, ele nunca vai ser resolvido por esforço próprio. Ele só vai ser resolvido, o passo inicial só vai ser dado quando você depositar sua fé naquele que venceu o pecado e que foi condenado no seu lugar, porque você merecia a morte. E você só não morre porque alguém foi condenado no seu lugar, que é Jesus. Ele morreu e ressuscitou para que você, através da fé nele, pudesse então ser liberto do pecado e ter a oportunidade de ser feliz. Então, essa é a verdadeira e boa mensagem da Bíblia, a verdadeira e boa mensagem do Evangelho que traz luz para essa geração perdida. É por isso que eu estou gravando esse áudio, é por isso que eu senti a necessidade de falar para vocês aqui, para quem me ouve, quem vai me ouvir, que Deus abençoe a sua vida, porque esse mundo tá em trevas, ele tá caído, as pessoas buscam felicidade constantemente e de forma louca, sem encontrar. O mundo tá cego, mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que quem conhece a verdade é liberto.